Olá, meninas! Continuando nossa reflexão, né? Vamos continuar falando sobre os heróis da fé, porém agora nós vamos falar sobre os heróis da fé no período patriarcal. Nós vamos falar hoje sobre Abraão. O grande patriarca do povo de Israel é um exemplo notável da fé genuína no Senhor. Ele creu verdadeiramente nas promessas de Deus, por isso ele deixou a sua terra, Ur, sem saber para onde iria exatamente. Depois ele passou a habitar na terra prometida, como estrangeiro. Além disso, ele claramente entendeu que a promessa de Deus não se resume apenas a uma pátria terrena, mas, sobretudo, a uma pátria celestial. Hebreus 11, de 8 a 12. Abraão também creu na promessa de Deus com relação a uma descendência, apesar da sua idade avançada e a esterilidade de sua esposa. Depois, quando Deus o provou, Abraão não incitou em levar seu próprio filho ao holocausto. Sua fé era tão inabalável nas promessas do Senhor que ele tinha convicção de que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19. Então, nós temos aqui alguns pontos para a gente poder analisar, né? Aqui, lá no comecinho, fala, né, que pela fé, né, ele saiu, né, ele deixou a sua terra Ur. Quer dizer, quando nós paramos para pensar, é tão confortável, né? Você tá ali no meio do seu povo, da sua parentela. Muitas das vezes, aqui eu não pago aluguel, é que eu tenho uma ajuda, que eu tenho papai e mamãe quando eu preciso. Mas muitas das vezes, quando você tá aí no meio da sua parentela, você não consegue fazer a vontade de Deus. Você não consegue se dedicar. Por quê? Porque são muitas vozes falando na sua cabeça. Não faz isso não. Faz assim. Ou às vezes você não quer chatear, ou às vezes você não é quem você é exatamente por conta, né, de se sujeitar ao que o papai, a mamãe, o sogro, a sogra quer de você. Então, às vezes é necessário, entenda, às vezes é necessário o Senhor te mandar sair do meio da sua parentela, porque ali, sozinho, é você e Deus. O Senhor vai tratar com você, o Senhor vai te moldar e o Senhor vai te usar. E aí foi assim que ele fez, né? Ele saiu da sua terra e foi para uma outra terra que ele nem conhecia. Ele apenas obedeceu e foi, né? Será que você é capaz de fazer isso? Ouvir a voz do Senhor, obedecer e simplesmente ir? Foi isso que Abraão fez. E depois, né, dessa ida, né, apesar da idade, Deus tinha prometido para ele uma descendência. E ele esperou, né? E Deus cumpriu. Deus cumpriu a sua descendência. E depois, né, de alguns contratempos que teve aí nessa questão da descendência, né, pela tua esposa ter dado a sua serva para ele, ter tido um filho da serva, mas esse filho ainda não era o filho da promessa. Mas quando Deus deu a ele o filho da promessa, o Senhor quis testá-lo. E muitas das vezes, né, o Senhor te entrega aquilo que ele te prometeu, mas depois de ter te entregado, o Senhor quer te testar. E o teste de Abraão foi levar o seu filho para entregar ao Senhor. Poxa, Senhor, mas demorou tanto tempo para esse menino nascer, e agora o Senhor quer de volta? Sim, e foi isso que ele fez. Mas esse homem era um homem de tanta fé que ele levou o seu filho para o holocausto, porque ele tinha a certeza e a convicção que o Senhor poderia ressuscitá-lo. E o Senhor viu o coração dele, e o Senhor não chegou a cumprir com aquilo ali, porque o Senhor, né, fez ali aparecer uma ovelha, né, para que o sacrifício fosse feito. Mas aí eu digo para você, você teria essa fé de Abraão?
que depois de tanto tempo pedindo, o Senhor te deu e depois o Senhor pedir de volta, e você entregar confiando no Senhor, porque o Senhor sabe qual é o melhor para você. Muitas vezes nós não fazemos isso, né? Muitas das vezes nós damos o pé para trás. E aí tenha o exemplo, né, de Abraão, porque ele entregou tudo que ele tinha, ele entregou o seu filho ao Senhor e o Senhor o honrou. Então, um abraço, meninas, fiquem com Deus e até a próxima.